Vamos para uma questão aí a respeito do teorema do impulso, tá? Ainda tratando aqui nessa questão de impulso e quantidade de movimento. O texto da questão diz o seguinte: um cubo de massa igual a 4 kg está inicialmente em repouso sobre um plano horizontal sem atrito. Durante 3 segundos, aplica-se sobre o cubo uma força constante F de direção horizontal e perpendicular no centro de uma de suas faces, fazendo com que sofra um deslocamento retilíneo de 9 metros. Nesse intervalo de tempo, conforme representado no desenho abaixo. No final do intervalo de tempo de 3 segundos, os módulos do impulso da força F e da quantidade de movimento do cubo são, respectivamente, iguais a quanto? Muito bem. Nessa questão, nós temos aí, então, um bloquinho sob a ação de uma força. Essa força vai durar um determinado intervalo de tempo. E, então, a força que atua sobre um corpo em um determinado intervalo de tempo, nós damos o nome de impulso. E o impulso é o que faz variar a quantidade de movimento do sistema, e o que o problema está pedindo para a gente calcular é justamente essas duas coisas. Ó. Calcule aí o módulo do impulso da força F e a quantidade do movimento do cubo no final desses 3 segundos que está aí. O que nós sabemos? Nós sabemos que o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento, né? É igual à variação da quantidade de movimento. Muito bem, isso aqui é o que nós chamamos de teorema do impulso. Muito importante. Isso aqui é o que a gente chama de teorema do impulso. Ele relaciona o impulso de uma força resultante com a variação da quantidade de movimento que ele produz. Essa força que está aqui na horizontal, dá para perceber que ela é uma força resultante. Ela é a única que tem na horizontal. Então, se ela é a força resultante, então nós podemos utilizar o teorema do impulso para resolver. Então, vamos abrir essas contas. O impulso da força resultante é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Só que a quantidade de movimento inicial, ela é igual a zero. Por quê? Porque o problema disse que o corpo, ele parte do repouso, ele está em repouso. E só entra em movimento depois da ação dessa força F aí, que é uma força externa ao sistema. Então, nesse caso, a quantidade de movimento inicial é igual a zero. Então, você vai ter que o impulso da força resultante, que é a força F, é igual à quantidade de movimento final. Nessa altura aqui da resolução da questão, dá para você perceber uma coisa interessante. O quê? Dá para você perceber que as duas coisas que o problema pede para a gente calcular têm o mesmo valor. O valor do impulso da força, F, que é a força externa, é igual à quantidade de movimento final que ele está pedindo. Então, olha só, a gente vai lá nos itens da questão e o que a gente observa? A gente observa, por exemplo, que o item B está dizendo que esses valores são diferentes. Então, o item B não pode ser resposta da questão, tá vendo? E o item D também está dizendo que são diferentes. Então, não pode ser. Eu já eliminei duas alternativas, sobraram 3. A gente vai seguir com as contas. O que a gente sabe? Se eu calcular o impulso ou calcular a quantidade de movimento, tanto faz. Eu calculo uma e o valor é o mesmo para outra. Eu vou calcular o valor da quantidade de movimento, tá? A gente sabe que, vou colocar aqui como rascunho, tá? O impulso de uma força é dado pelo produto da força, F, vezes o intervalo de tempo de ação. E que a quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade adquirida pelo corpo. A gente sabe disso. Bom, como o problema deu o intervalo de tempo de ação da força, está bem aqui, são 3 segundos, mas ele não deu a intensidade dessa força, eu vou pela quantidade de movimento. Por quê? Porque por meio da distância que ele percorre e o intervalo de tempo de ação, eu consigo calcular a velocidade, ok?
Então, vamos lá. Eu optei por calcular a quantidade de movimento. Então, vamos lá. A quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade que o corpo vai adquirir depois de 3 segundos. Só tenha um cuidado. Nós vamos calcular utilizando o conceito de velocidade escalar média. A velocidade escalar média, no movimento uniformemente variado, e o movimento desse bloco é uniformemente variado. Porque senão você pode fazer ΔS igual a 9, dividido por ΔT, 9 dividido por 3 é 3, 3 vezes a massa de 4 é 12. E aí você vai marcar a letra E. Só que esse movimento aqui, meus amiguinhos, é um movimento uniformemente variado. Então, você não pode utilizar a velocidade média assim. Você tem que utilizar aquela da média aritmética das velocidades, inicial e a final, dividido por 2. Tá bom? Então, tenham cuidado na hora de resolver problemas envolvendo o movimento, porque você tem que identificar, antes de qualquer coisa, qual é o tipo de movimento que o corpo tem. E, nesse caso aí, o movimento é uniformemente variado. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou calcular aqui embaixo o valor dessa velocidade. A gente sabe que velocidade média no MUV é velocidade inicial mais a final dividido por 2. A velocidade final, a velocidade média, a gente sabe que é ΔS sobre ΔT. Essa é a definição. Que é igual a velocidade inicial mais a final dividido por 2. Então, vamos lá. A inicial é 0, porque ele parte do repouso. Então, a velocidade final, depois dos 3 segundos, vai ser 2 vezes o ΔS dividido pelo ΔT. E agora você coloca os valores. Então, você vai ficar com velocidade igual a 2 vezes 9 vezes o tempo, que é de 3 segundos. 9 por 3 dá 3, 2 vezes 3, 6. Então, a velocidade é de 6 metros por segundo. Então, ó, você achou aqui a velocidade do corpo depois de 3 segundos. Velocidade após 3 segundos. Então, agora você volta para cá e resolve a questão. Ó. Q é igual a massa, que é 4, e a velocidade, que é 6. Então, o Q é 24 quilogramas vezes metro por segundo. E, consequentemente, o impulso vai ser 24 newtons vezes segundo. E isso aqui é o que a gente chama de resposta. E lá em cima, a letra C é o que a gente chama de gabarito. Então, a questão está resolvida aí, a questão está gabaritada.